Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula e hoje é o 5º dia da campanha para expulsar os demônios da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. E o nosso versículo-chave está no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Mas agora eu vou ler com vocês no livro de Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem vários ensinamentos, né, irmãos? Passagem que todos conhecem sobre a tentação de Jesus. Aqui o primeiro ponto que eu quero falar. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Ou seja, nós somos provados por Deus, mas as tentações, as perseguições vêm do diabo. Deus nos prova para provar nossa fé, para nos fortalecer, para nos amadurecer. E o diabo vem com as armadilhas dele e se aproveita da situação. E aqui, ele apareceu para Jesus no último dia do jejum. Ou seja, quando Jesus estava fraco, quando não tinha mais força, quando ele estava com fome, com sede, cansado, o inimigo deixou para vir tentar Jesus quando Jesus estava mais fraco. Analisem bem, irmãos. É quando a gente está fraco que o diabo vem. Lógico, ele espera uma brecha. A gente dá uma brechinha, uma fraqueza pequenininha que seja. Aí ele vem tentar, botar pensamentos, botar tentações na frente. Às vezes você já se libertou das drogas e vem aquela pessoa, aquele amigo seu que você não vê há muito tempo. Aí de repente aparece na sua frente e fala: E aí? Vamos lá. Vamos usar um pouquinho, não tem problema não. Ou uma mulher muito bonita aparece para o seu marido, se oferecendo. Todas as tentações desse mundo, né, irmãos? Dinheiro ilícito ou qualquer uma situação. O diabo espera o momento da nossa fraqueza. Ele espera o momento certo para atacar. Ele é ardiloso, ele é astuto. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos do diabo, o diabo, ele espera a hora certa de atacar, ele espera a hora certa. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, ele planeja, ele se organiza. Então, nós precisamos ser assim, organizados, planejar e nos fortalecer em Deus todos os dias, porque a gente nunca sabe a hora que a tentação vai vir. Não tem como saber a hora certa que a tentação vai vir. Então nós precisamos ficar fortes em Deus. A nossa campanha é para expulsar os demônios. Então, aqui Deus está nos mostrando tudo passo a passo que a gente precisa fazer para expulsar o demônio da nossa vida. Ele nos mostra
Nós temos que ficar fortalecidos. Aqui, a próxima tentação. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus tinha todo o poder que Deus tem. Ele sabia que Jesus podia tudo. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Analisem bem, irmãos. Jesus foi respondendo a cada tentação do diabo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Assim diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6. No livro de Efésios, no capítulo 6. Vou ler aqui para vocês o versículo para a gente confirmar aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. A espada é que corta, a espada que é usada para lutar. Nós precisamos estar com essa espada afiada. Precisamos ter os versículos na ponta da língua, para quando o diabo vier nos afrontar, nós rebatermos com ele, nós lutarmos com a espada, que é a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos estar com a nossa espada afiada, aleluia, com a palavra de Deus na ponta da língua, para quando o diabo vier, você lança a palavra e ele bate em retirada. Aqui Jesus, cada tentação que o diabo lançava contra ele, ele rebatia com a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Então nós não precisamos nos alimentar. Aqui Deus fala, Jesus falou que eu não preciso fortalecer minha carne, eu preciso estar com o meu espírito forte para te vencer. Isso que ele quis dizer. Então o diabo levou a cidade santa, colocou lá em cima, no mais alto, creio eu que no lugar mais alto. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Irmãos, o diabo é muito astuto. Ele conhece a palavra de ponta a ponta também. Ele sabe argumentar. Ele conhecia todos os versículos. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. No Salmo 91. Aí Jesus rebateu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, a luta com o diabo é 24 horas por dia na nossa mente. O diabo lança setas na nossa mente 24 horas por dia. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com quem a gente conversa, do que a gente está se alimentando. Porque na hora que a tentação vier, nós precisamos estar firmes para lutar contra ele, em nome de Jesus. Aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares me adorarem. Então, aqui vem a questão final, né? Aqui Jesus deu a ordem, aqui Jesus ordenou, porque Jesus tinha autoridade. Até então Jesus não estava usando a autoridade dele. Pode ser para ser exemplo para nós, para deixar escrito aqui, né? Porque Jesus tem autoridade sobre o diabo desde sempre. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo está debaixo dos pés do Senhor. O diabo obedece ao Senhor. O diabo é submisso ao Senhor. O diabo só age se Deus permitir. Então, irmãos, ou quando a pessoa não está debaixo da orientação de Deus, não tem como Deus fazer nada por ele. Então, põe isso na sua cabeça: o diabo não é inimigo de Deus. Aqui eu creio no meu pensamento
que Jesus não usou autoridade antes para nos mostrar, para nos ensinar como vencer uma guerra espiritual, como vencer uma luta contra Satanás. Aqui está tudo especificado passo a passo, aleluia. Passo a passo, Jesus deixou tudo para nós. O que o diabo quer? É adoração. Ele quer adoração, ele quer ser adorado, ele quer ficar no lugar de Deus, mas ele nunca vai conseguir. Então Jesus usou autoridade e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, aqui nesse último versículo, no versículo 10, Jesus usou autoridade e mandou Satanás embora. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir de todas as ferramentas que o Senhor nos ensina na palavra, nos revestimos da armadura dele, para que nós possamos vencer o inimigo e tomar posse da autoridade que ele nos deu. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda ação do inferno. Nada vos causará dano. Nada. Então, irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra verdadeiramente no nosso coração. Quem é fraco é o diabo. Nós não somos fracos, nós somos poderosos em Deus, porque o Senhor nos permitiu, o Senhor nos chamou para essa obra, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos ensina, o Senhor nos reveste com o poder dele. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, que nos permite lutarmos contra as armadilhas do inferno. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos tomar posse dessa palavra, para que possamos, aqui eu estava procurando o versículo para falar certinho com vocês. Gravem, anotem, risquem na sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nada absolutamente vos causará dano. Nunca se esqueça dessa palavra, irmãos. Deus nos reveste com autoridade. Às vezes ficamos um pouco fracos, a gente chora, a gente pede força a Deus. Senhor, não estou aguentando. Senhor, essa prova está difícil. Senhor, essa situação está complicada. Mas aí Ele te fortalece e você consegue vencer. Em nome de Jesus. Passamos por desertos, sim, que são permitidos por Deus, porque nós temos que aprender. É como a escola, né, irmãos? A gente vai na escola, a gente aprende a matéria e tem que fazer a prova. Se a gente não for bem na prova, não passa de ano. A nossa vida também é assim. Se a gente não for bem no nosso aprendizado, a gente não consegue passar de nível, a gente não consegue passar a situação. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. A luta é 24 horas por dia. O diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele quer nos matar o tempo todo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nos dá vida, vida em abundância. Ele quer nos dar vida de alegria, de paz, de prosperidade, de bênção sem fim. Irmãos, nós não podemos aceitar ficar sobrevivendo. Nós não podemos aceitar viver vida de mesquinharia. Não estou falando de mediocridade de dinheiro, não, irmãos. Estou falando de alegria, de felicidade, da verdadeira paz que só vem do Senhor. Isso é o que Deus quer de nós. Ele quer nos dar a verdadeira alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que habitar em nós, porque não importa as circunstâncias, se o nosso coração estiver abalado, se o nosso coração estiver ruim, a gente não vai conseguir resolver nada. Nós precisamos nos revestir. Quando a gente está no trabalho, nós precisamos das ferramentas para trabalhar. Um pedreiro precisa da colher do pedreiro, precisa daquele lugar onde mistura a massa, precisa de cimento, precisa de materiais.
nós também precisamos das armas espirituais, das ferramentas espirituais, para quando a luta vier, para quando o problema vier, nós sabemos, não, nessa situação eu tenho que usar essa ferramenta, nessa situação é essa ferramenta, aqui eu tenho que profetizar, aqui eu tenho que mandar o diabo embora, aqui eu tenho que orar mais, aqui eu tenho que jejuar. Cada situação, aleluia, Deus está falando muito aqui, irmãos. Cada situação da nossa vida nós temos as ferramentas certas para usar, mas se nós não conseguirmos ter essas ferramentas antes do problema chegar, quando ele chegar nós vamos saber resolver, irmãos, porque Deus vai nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus conseguiu resistir à tentação? Porque ele orava, porque ele buscava. Ele deixou tudo aqui escrito. Jesus não precisava orar. Ele precisava, ele já era Deus. Mas ele deixou tudo escrito para poder deixar um manual de instrução de vida para nós. Então, irmãos, Jesus deixou tudo explicadinho, tudo anotadinho, tudo certinho para nós. Cabe a nós escolhermos o que a gente quer. Não aceite mais, irmãos, vida de mediocridade, vida de miséria. Não aceite mais. A partir de hoje você declara: eu não aceito a mediocridade na minha vida. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse: é melhor ser frio do que morno, porque morno vomitar-te-ei. Nós não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Ou é de Deus ou é do diabo, aleluia. E o mundo do jeito que está, irmãos, as profecias estão se cumprindo, as guerras estão aí. As coisas estão acontecendo, irmãos, aos nossos olhos, para quem quiser ver. Não perca tempo. Fica firme no Senhor, você vai vencer essa luta. Eu sei que está difícil, está complicado. É perseguição, é doença. São tantos problemas que acontecem, irmãos, todos os dias. Mas com Deus você vence. Se ajoelha e clama: Jesus, socorro. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Jesus, me ajuda. Como no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me queimará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal, o Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Profetize, irmãos. Use a fé. Se não tiver fé, peça que Deus vai colocá-la no seu coração. Mas peça a Ele também para tirar todas as coisas que não provém dEle. E hoje eu aprendi uma coisa que eu já tinha ouvido, mas hoje fortaleceu mais no meu coração. A pregação do Tiago Brunet, que ele estava falando sobre Jesus no Getsemane, orando para Deus, se fosse possível, Deus retirar esse cálice. Contudo, não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então, irmãos, é assim que devemos orar. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Mas seja feita a tua vontade na minha vida. Alinhe a minha vontade com a do Senhor, meu Pai, para que eu possa ser próspero, para que eu possa progredir na vida. Então, irmãos, que fique essa palavra guardada no seu coração. Se reveste, se fortaleça, que você vai vencer as tentações, que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. A presença do Senhor é maravilhosa neste lugar, meu Pai. Estamos sentindo, Pai, o Senhor falando conosco, Pai. Repreende todo o mal, toda ação do inferno. Nos ajuda, Pai, a lutarmos contra o diabo, Pai. Nos dê as ferramentas necessárias, Senhor, para lutarmos, para guerrearmos contra os cilados do diabo, Pai, porque o inimigo joga setas todo momento no nosso pensamento, tentações no nosso caminho. Mas em nome de Jesus vamos vencê-las todas, porque o Senhor está conosco. Coloque em nós a vontade de te buscar mais, de jejuar mais, de orar mais, de ler mais a tua palavra, Senhor.
de te buscar mais, de nos alegrarmos no Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossa teimosia, nossa desobediência, Pai. Arranca tudo que nos afasta do Senhor, meu Pai. Arranca todo ódio, toda mágoa, todo rancor, toda raiva, Pai. Arranca toda cegueira espiritual. Pai, nos reveste com a tua armadura para que estejamos preparados para o dia da guerra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te glorificamos, te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Aleluia, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado, nos guardado, nos protegido. Pai, consola os corações. Arranca toda tristeza, toda angústia, Pai. Oh, Senhor, a ansiedade às vezes toma conta do nosso coração porque queremos mudar de vida, queremos ver a situação mudar e às vezes não vemos nada acontecer. Pai, nos ensina a olhar pelos olhos da fé, Senhor, para ter certeza, Senhor, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, Pai. Nos ensina, Pai, a termos fé. Em nome de Jesus, Pai, coloca fé no nosso coração, coloca ousadia, força. Nos lembra, Pai, que nós temos autoridade sobre o inimigo, ele não tem poder sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso. Obrigado por ser nosso Pai, obrigado por cuidar de nós nos detalhes, aleluia. Obrigado, Senhor, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nos dê uma noite de paz, nos ajuda a dormir, Pai, nos ajuda a dormir, nos ajuda a descansar nossa mente, para que possamos amanhecer renovados e fortalecidos. Abençoe o trabalho dos irmãos amanhã. Abençoe tudo que eles vão fazer, Pai, as donas de casa que não vão trabalhar fora, mas que trabalham muito dentro de casa, Pai. Abençoe a cada um, Senhor, os estudantes, Pai. Abençoe, Senhor, derrama do teu poder, Pai. Restaura as famílias, arranca todo o mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, tudo que não provém do Senhor, meu Pai. Arranca todo o mal, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica e nos fortaleça em nome de Jesus, Pai. Arranca, Pai, os vícios, Pai. Em nome de Jesus, joga por terra todo o mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, olho grande, inveja, Pai, na vida de cada irmão, Senhor. Arranca em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu pedido de oração nos comentários. E eu creio que até o final dessa campanha nós vamos colher testemunhos de bênção para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até amanhã, em nome de Jesus. Fique em paz.